Deus, ele fala muito claro conosco, irmão. Muito claro. Eu lembro que teve uma época, um momento da minha vida, pastor Gerson, que eu vivi situações que eu ficava questionando, né? Pode deixar. Só quando eu falar que pode tirar. Pode botar um fundo aí, tá, Daniel? Que eu gosto. E eu lembro que teve um momento que eu fiquei clamando, falando com Deus. Falei, Senhor, eu já contei isso aqui uma vez. O Senhor não fala comigo? Eu vou na igreja. Eu estou sempre na igreja. O Senhor sabe que eu estou precisando ouvir tua voz. O Senhor não fala comigo? Eu ia para culto, irmão. Eu sempre fui muito presente em culto. Eu sempre gostei de cultuar a Deus. E eu lembro que uma vez eu estava andando na rua e falando isso, chorando na rua. Eu falei, vou me ver chorando, vai falar, esse camarada está cheio de problema. Ver alguém chorando na rua, tu pensa logo, está desesperado. Né? Até que teve um dia, eu cheguei no meu local de trabalho, tinha um varão lá que Deus usava muito ele. Quando ele falava assim, varão, chega aí, eu já ficava na rua, meu Deus do céu, vem ele. Deus usava muito ele em profundidade. Aí nesse dia ele só falou isso pra mim. Ele falou assim, tu fica falando, varão, que Deus não fala contigo. Eu falei, pronto, é agora que vem a cajadada, né? Deus está mandando te dizer que Ele está falando contigo tem muito tempo. Muito tempo que Ele já te deu respostas. E repetiu já, vezes para você. Mas tu está prestando tanta atenção no que está acontecendo que tu não está conseguindo ouvir a voz dele. Eu falei, opa, entendi. Passou os dias, eu clamando a Deus. Aí Deus foi mostrando várias situações da minha vida, o porquê de algumas coisas. Eu falei, entendi já. E eu aqui nessa luta, e achando que o Senhor não estava falando comigo, e vi um refrigério na minha alma. Então Deus fala comigo e contigo. Deus está falando com pessoas aqui hoje nesse culto, desde que chegou aqui nesse lugar. Deus está falando. Eu estava aqui na hora do louvor, na hora que o David estava ali louvando a Deus. E eu estava... Interessante que depois ele louvou um hino aqui. E eu falei, nossa, é tipo Deus falando assim, isso é para tu entender, é isso mesmo que você estava pensando. Se esse culto for o último culto meu, de que forma que eu me apresentei diante de Deus? Se esse meu culto aqui, eu não digo nem o último culto com relação à vida não, né? Mas se esse culto aqui for meu último culto aqui na Rua Ana, pastor Vinícius, se for meu último culto, de que forma que eu me apresentei aqui nesse lugar? Porque eu estava ali pensando assim, rapaz, a gente ficou 3 anos, eu fiquei 3 anos e meio fazendo muitas campanhas. Eu senti uma angústia muito grande quando eu vi essas ruas emburacadas e cheias de barricada. E teve momentos que eu me senti impotente, porque eu varri essa rua pensando. Eu falava assim, Deus, eu sou teu servo, eu estou aqui nesse lugar. Por que essas ruas estão furadas? Esse demônio fica aqui, o teu povo está impedido de ir e vir. Eu tenho clamado, Senhor, 3 anos e meio. Aí houve momentos que eu falava assim, será que é conforme estão falando mesmo? A culpa é minha? Será que eu sou culpado, Jeová? Por causa disso? Aí eu sempre orando, Senhor, incomoda as autoridades. Eu sempre orei isso. Incomoda as autoridades, incomoda uma autoridade. Aí Deus arrumou uma forma de incomodar uma autoridade. Uma autoridade foi fazer uma limpeza, aí deram um tiro nele. Ele falou, peraí, deram um tiro em mim, agora peraí. Aí, um belo dia eu acordei de manhã, pastor Jair. Falei pro Jael, abre o portão que hoje vai ser o primeiro dia. Abri o portão. E eu filmei, acho que até botaram no grupo aí, mandei pro pastor. Saí e passei, só passei pela quebra-mola, fui embora. Glorificando e falando, isso é resultado de oração.
A vitória é de quem persevera. Não importa quanto tempo eu passe ou esteja vivendo uma situação, eu preciso crer que Deus está no controle. A porta fechou, Deus está no controle. Eu perdi tudo, Deus está no controle. A doença veio, Deus está no controle. Conflitos familiares, Deus está no controle. Estão tentando me parar, Deus está no controle. O plano que eu fiz deu errado, Deus continua no controle. Porque se eu fugir disso, acabou. Acabou. Eu não consigo nem entrar no templo para adorar Deus. Porque eu só consigo entrar aqui e sentir a presença do Espírito Santo e adorar Deus se eu crer que Deus está no controle. Se eu começar a deixar vir um fio de dúvida, isso vai me impedir de entrar aqui e sentir a presença dele e adorar o nome dele. Ele reina, está no trono de glória, está no controle. E eu falei assim, Senhor, aí na hora que Deus estava cantando aqui, Deus falou assim, rapaz, demorou, né? Mas chegou. Então hoje, se Deus me tirar daqui e me levar para algum lugar, porque a Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A minha vida e a tua vida está na mão de Deus, irmão. E Ele faz comigo e contigo conforme Ele quer. É Ele que manda na minha vida e Ele que manda na tua vida. Você só tem que adorar Ele para onde Ele te mandar, tu tem que ser adorador. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Deus vai falar isso. Você leu isso, bota lá em Jeremias capítulo 2, conforme nós lemos. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Vê se isso não tem a ver com o que eu estou falando. Olha o que Deus está falando. A palavra do Senhor veio a mim. Deus vai falar com o povo agora. Olha o que Ele vai falar. Passa o versículo 2. Preste atenção. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém e diga o seguinte. Assim diz o Senhor. Eu me lembro. Eu tenho lembranças do tempo em que você era fiel. Quando você era jovem. Quando você tinha força. E dessa força você se importava com o louvor ao meu nome. Adoração. Ao serviço. Eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Eu lembro de como que você começou. Eu lembro de como que você era. Da tua dedicação. Eu lembro. Presta atenção. Como você era jovem, como noiva, você me amava. Aí quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei. Domingo passado eu celebrei o casamento da minha sobrinha Isabelle. Aí você entra lá no status deles. Eu estava hoje falando com a Marcela. Eu falei, Marcela, é a Isabelle colocar uma foto, o Rafael coloca a mesma foto no status dele. Até o texto ele copia e coloca lá. Nosso primeiro encontro de casais. O primeiro café da manhã junto. O primeiro almoço junto. Nosso primeiro macarrão. O primeiro passeio com os cachorros. O primeiro amanhecer juntos. A primeira ida na praia, depois de casar, depois de casados, casadinhos, indo para o culto, casal, indo para o culto. Eu falei, nossa, todo dia, tem 3 postagens. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, que lindo. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Deus está falando assim, eu lembro do teu tempo como noivo. No tempo que você fazia declarações de amor para mim. No tempo que tinha alegria e prazer de vir para a igreja. No tempo em que você queria participar de tudo no culto, desde a oração até hino da harpa. No tempo em que você era voluntário, se dedicava, você tinha prazer de vir para a minha casa. Eu lembro desse tempo em que você não inventava desculpas. Você podia perder tudo, menos um momento de adoração, de comunhão comigo, de oração. Eu lembro, eu tenho essa lembrança. Deus está falando com o povo, presta atenção. Você me amava e escuta isso aqui. E você me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Deus está falando, eu lembro quando eu andava em terra seca e era fiel à minha presença, ao meu nome. Não abria mão de mim por nada. E não era porque tinha tudo do bom e do melhor, não. Estava na prova, mas adorava o meu nome.
não tinha carro ainda, nem moto, nem bicicleta, mas tinha fervor no coração para estar diante da minha presença. Talvez não tinha função e o que tem hoje de bens, porque as pessoas falam assim: fulano tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro, mas vai lá. Tem pessoas que se te mostrar um boleto, você cai tudo no chão. Um boleto. Uma vez um camarada, muito dinheiro, a gente conversando, aí eu brincando assim, né? Tinha liberdade. Falei assim: tá com dinheiro aí? Dinheiro? Lê aqui. Aí quando eu fui ver o boleto, 39.900 e pouco. Foi, tem que pagar isso aqui até amanhã. A gente para pagar uma conta de 300. Eu tô falando mentira ou tô falando verdade? Para pagar uma conta de 300. Se bobear, faz até um jejum de 7 dias para Jeová enviar. Fica orando, tem que ser para aparecer um anjo. Não é, David? Fica, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Palpitação no coração quando vem a conta de luz, que passa de 170. Desesperado. Presta atenção, irmão. Deus está falando assim: eu lembro da tua fidelidade. Deus está falando para o povo assim: eu lembro quando você entrava na minha casa e era mais sensível à minha presença. Não tinha dificuldade. Não importava quem estava cantando da harpa, quem estava dirigindo o culto, quem estava pregando. Você adorava e sentia logo a minha presença. Era só quem dá uma rajada de glória que você já emendava nas línguas estranhas. Eu lembro quando você me adorava a tal ponto que quem estava do teu lado começava a sentir também, porque o fogo estava em tudo. Eu lembro quando você era brasa viva. Oh, eu lembro. Deus está falando para o povo. Eu lembro de como vocês eram. Passa o versículo 3. Presta atenção. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Deus está falando: vocês eram separados, povo exclusivo meu. Olha o que ele está falando: os primeiros frutos da sua colheita era de quem? Era de Deus. Ou seja, eu lembro do tempo que vocês colocavam eu em primeiro lugar na vida de vocês. Eu lembro disso. Me colocava em primeiro lugar. Peraí, não, primeiro Deus. Eu não perco a oportunidade de oferecer a Ele o melhor que eu tenho, não. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu lembro quando você não só falava, mas vivia isso. Olha o que ele está falando. Todos os que a devoravam eram considerados o quê? Culpados, e a desgraça os alcançava. Deus está falando assim: era um tempo em que o povo tinha temor a mim. Vivemos um tempo, uma geração está se levantando que está faltando temor a Deus. Ainda que viemos pregar sobre o pecado no altar, não consegue procurar liderança para confessar. Consegue tocar, falar mentiras, irmãos. Hoje, alguém falou uma mentira para mim terrível. Terrível. Por mensagem. Na hora Deus falou assim: é mentira. Quem acha que Deus não fala? Fala ou não fala? Só que qual o pensamento das pessoas? Quando Ananias e Safira falou que é mentira, né, combinaram entre eles, se apresentaram diante da autoridade, né, de Deus. O que a autoridade, o homem de Deus falou assim: não mentistes ao homem, mentiram ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo presente na vida do homem de Deus. Então quando mente para o homem de Deus, mente para quem? Para Deus. É texto bíblico. A Bíblia diz que os dois morreram. Os dois morreram. Imagina, um casal morreu. Então Deus está falando: olha, preste atenção no que vocês estão fazendo. Porque, irmãos, Deus vai levantar o profeta Jeremias no tempo difícil. Muitos vão chamar Jeremias do profeta o quê? Profeta chorão. Mas se coloca no lugar de Jeremias. No tempo de Jeremias, os profetas daquele tempo profetizavam tudo o contrário do que ele falava. Deus revelava para ele a palavra verdadeira, mas tinha uma multidão de homens que se declaravam profetas e profetizavam contra o que ele falava. Ele era uma voz solitária, irmão, falando da verdade, disposto a pagar o preço.
Só que a Bíblia fala que o povo dava crédito ao que os profetas falavam. Profetas que declaravam mensagens que massageavam o ego do povo, que ia contra aquilo que Deus queria que fosse falado. Porque quem é homem de Deus e mulher de Deus tem compromisso não com o homem da terra, mas com Deus. Meu compromisso é com Deus. Quem quiser que fique chateado. Marido, mulher, filho, filha, não importa. Outro dia, eu estava ouvindo um homem de Deus falar, sabe o quê? Uma palavra dura, muito forte. Nunca ouvi ninguém pregar sobre dessa maneira. O pai do filho pródigo. Ele falou assim, ó, ele perdeu o filho. Ele permitiu o filho ir, mas ele não mudou as regras e as leis da casa. Aqui é assim, o filho fez o quê? Declarou o pai morto, pegou a parte dele e foi embora. Eu não sei quanto tempo demorou, mas um dia a verdade aparece. Preste atenção, meu irmão. A verdade sempre vai prevalecer. Ah, tu não está entendendo, eu vou repetir para você entender. Anda certo, faz certo, agrade a Deus, porque no tempo certo tudo se torna claro diante de Deus. Não se preocupe com nada que falem. Seja compromissado com Deus. Preste atenção. Eu até anotei aqui, quem já leu o livro do profeta Jeremias percebeu algumas coisas. Por exemplo, o povo era um povo rebelde. Deus dava instruções para o povo. Por exemplo, uma das instruções é para que o povo não se rebelasse, eu anotei aqui, contra a Babilônia. O que Neemias profetizava? O povo queria fazer alianças erradas. Quantas vezes Deus alerta eu e você falando, cuidado com as alianças que você está fazendo. Se a aliança que você faz está fazendo você se rebelar contra lideranças dentro da tua igreja, essa aliança não é boa para você. Se a aliança que você está fazendo com que você venha mentir, fazer coisas erradas, essa aliança não é boa para você. Se a aliança que você está fazendo vai fazer você ferir a palavra e contra a palavra, essa aliança não é boa para você. Quem está conseguindo me entender? Esse povo vai fazer aliança com o Egito. Quando nós fazemos alianças com coisas erradas, com pessoas erradas, pode se preparar que as nossas atitudes vão ser influenciadas. Terrível coisa é quando alguém faz aliança errada. Pode esperar, vai começar a mudar. Alguém que era frequente em culto, alguém que era mais voluntário na obra, daqui a pouco está murmurando das coisas. Começa a colar com quem murmura para você ver. Daqui a pouco você está murmurando junto também. Começa a ficar andando com quem fica reclamando da vida o tempo todo. Se tu não vigiar, daqui a pouco você também está reclamando da vida o tempo todo. Hoje de manhã eu estava orando aqui, eu estava falando, Senhor, se o povo trocasse as palavras de murmuração por clamor a Ti, a vida deles era melhor. Preste atenção nisso. Se em vez de eu reclamar, em vez de eu falar mal de alguém, em vez de eu reclamar da minha vida, se eu converter isso em adoração e clamor a Deus, aí eu vou viver dias de milagre. Aí eu vou viver mudanças na minha vida. Então Jeremias profetizava sobre isso. Deus alertava o povo sobre isso. Cuidado com as alianças. Ouve as instruções. Cuidado com quem você deixa o teu filho andar. Ah, mas ele frequenta a igreja? Mas isso não faz diferença. O que importa é isso. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas têm vida de fornicação. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas mexem no que não é para mexer. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas falam palavrão. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas tem vida de prostituição. Vê vídeo pornográfico. Namora 50 pessoas de uma vez. Quem está conseguindo me entender? E Deus está instruindo, cuidado com quem você deixa teu filho fazer aliança. Por quê? Senão daqui a um tempo, ele não vai nem querer mais saber ouvir falar de igreja. E aí, a gente vai vir para aqui para poder orar e clamar pela vida do filho. Quem está me entendendo? Amém? Então Deus está falando para o profeta Jeremias, fala para esse povo, que esse povo é um povo santo. O que é santo? É um povo separado, cuidado. Não pode fazer aliança errada, mas o quê? Fala para esse povo ouvir a minha voz. Fala para esse povo dar ouvido à minha voz. O que significa isso? Aqui nesse ambiente, aqui agora, tem pessoas escutando a palavra e tem outras ouvindo. Como que a gente identifica alguém que ouve, alguém que escuta? Quem escuta, quando sai daqui, faz as mesmas coisas, continua fazendo a mesma coisa.
E quem dá ouvido? Tu vê a mudança no passar do tempo. Você vê que a pessoa parou com algumas práticas e está mudando. Deus usa o profeta Jeremias. Só que Jeremias é um profeta, pastor Jefferson, que ele não tem crédito diante das pessoas, do povo. Ele é um profeta que Deus está falando, ó, alerta esse povo para eles tomarem uma posição diante de mim. Alerta esse povo para esse povo se arrepender, para esse povo voltar ao primeiro amor, ter aquela sede da minha presença, o desejo de me adorar. Por que Deus levanta Jeremias? Eu vou falar sobre isso aqui rápido. Eu sei que o tempo é curto, mas eu vou tentar. Porque esse povo, eles se importavam mais com o homem do que com o que Deus vai pensar dele. Tem gente que se importa mais com o que o homem vai pensar do que o que Deus está pensando dele. Orgulho, medo do homem. Sabe o que a Bíblia fala? Não temas ao homem que pode ferir sua carne, mas temas a Deus que pode ferir tanto o corpo quanto a alma no inferno. O homem, o máximo que ele pode fazer contra mim é ferir a minha carne, mas Deus não. Deus pode me colocar num lugar eterno de sofrimento, choro e ranger de dentes. E Deus vai alertar o povo. Preste atenção, irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra de reflexão. Porque Deus, quando levanta Jeremias, ele vai ser questionado pelos demais. Porque Jeremias vai pregar, ministrar uma palavra dura de conserto. E hoje em dia ninguém quer ouvir conserto. O povo quer ouvir palavras de conquistas, de renovo, de vitória. A providência de Deus chegando, a cura vai chegar. Deus vai mudar algo na minha casa, na minha família. Mas Deus está falando, olha, eu tenho um bênção para a tua vida, mas tem coisa que tem que dar uma mudada. Para me viver coisas novas, eu tenho que ter comportamentos e atitudes novas. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Jeremias viveu um tempo tão difícil, de profetas profetizando e dizendo que o que ele estava falando era mentira, a ponto de ter um momento dele ter que orar e repreender um camarada chamado Ananias e falar assim, ó, por que tu está profetizando mentira? Tu vai morrer. Lê o texto lá. Diz o texto que naquele mesmo ano ele adoeceu e morreu. Quem fala o que não é de Deus traz doença e jugo de Deus sobre a vida. Quando eu digo assim diz o Senhor, você não tem noção do peso dessa palavra. Se eu disser algo que Deus falou para mim não fazer, pode me se preparar. Se eu falar, Deus mandou ter essa atitude, mandou mesmo? Tem certeza? As pessoas estão perdendo o temor e não estão conseguindo entender o que é esse lugar. Esse dia eu estava lembrando isso para alguém. Uma vez, o pastor estava no gabinete, um jovem passou e Deus incomodou o pastor chamou o jovem, vem cá, senta aqui. Chega aqui, varão. Aí ele ficou meio assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu está em pecado, varão. O pastor é assim, né? Tu está em pecado, varão. Aí ele, eu? Que isso, pastor? Em nome de Jesus, está repreendido, tô não. Tá sim, varão, tu está fazendo isso, não está não? Aí ele, não tô não. Aí o pastor falou assim, se tu tiver, varão, quando tu sair dessa porta para fora, o Satanás pode te pegar e fazer o que quiser contigo? Ele falou, pode. Pode fazer. Sabe o que aconteceu? Semana seguinte o pastor estava viajando. A namorada dele quis fazer um gabinete comigo e confessou todo o pecado que Deus já tinha revelado ao pastor. Pastor, não vou mais vir para a igreja. Por quê? Porque eu estou fazendo isso. Eu falei, nossa, rapaz, o camarada falou semana passada que o Satanás pode pegar ele no meio da rua se ele estiver fazendo. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Porque não tem temor a Deus. Quando eu entro no templo para adorar a Deus, se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo adorar a Deus nesse lugar. Eu não sinto a presença do Espírito Santo. Se eu não tiver temor a Deus, eu não compreendo o lugar que eu estou. Que lugar é esse? É um lugar de adoração a Deus. Eu estou diante de um Deus que Ele diz na palavra dele que Ele sonda os meus pensamentos e o meu coração. Ele sabe se eu vim aqui para adorar o nome dEle. Ele sabe o que me moveu até esse lugar. E sabe o que Ele diz? Que um coração contrito e quebrantado Ele não rejeitará. Se eu entro aqui com um coração contrito e quebrantado, pecador, mas um pecador, confesso, que reconheço que preciso dele, de mudança, Ele vai trabalhar na minha vida. Eu vou sair daqui de uma forma diferente, renovado pelo poder e pela graça dEle. Ele vai remover de mim tudo aquilo que eu sei que atrapalha de eu sentir a presença dEle, de adorar o nome dEle.
está alertando o povo. Cuidado, cuidado, cuidado. Deus alerta, sim ou não? Deus alerta, sim ou não, irmão? Deus alerta. Deus avisa. Cuidado. Cuidado com esse relacionamento. Cuidado com a maneira como você tem cuidado dos teus filhos. Por que teu filho chega atrasado no culto? Por que ele não tem compromisso comigo? Por que ele não me adora? Por que ele não quer mais saber da minha presença? Deus nos alerta, irmão. Eu vou encerrar a mensagem falando o resultado disso. Demorou anos, mas chegou a consequência. Quem lê Bíblia sabe. Jeremias, por falar a verdade, até ser jogado dentro de um poço que achava que tinha água, ele foi jogado. Quando ele profetizou contra o rei Ezequias, falando sobre o conserto, o rei Ezequias, na sua soberba, na sua arrogância, falou: pode prender ele. Deixou ele na mão de homens e falou assim: façam com ele o que vocês quiserem. Olha só, os homens pegaram o pastor Jefferson. Já leu, né, pastor Jefferson? Pegaram ele e falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro do poço. Acharam que tinha água. Não tinha água, tinha poço. Olha o profeta, irmão. Preste atenção na mente do camarada. O camarada está com a verdade, está sendo instrumento de Deus, fazendo o que agrada a Deus, e agora é colocado dentro de um poço que só tem lama. Creio eu que o peso dele, quando bateu, ele deve ter afundado naquela lama até o joelho ou até a cintura, no escuro, dentro de um poço de lama, porque falou a palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Tem momentos que quando você escolher fazer o que é certo, vão agir errado contra você e vão ser injustos contra você. Vão tentar te matar, vão tentar te parar, vão tentar calar a tua voz. Talvez façam comigo e contigo igual fizeram com Jeremias. Vão nos jogar dentro de um poço para tentar nos afundar na lama e acabar com a nossa história. Mas tinha um Deus que estava vendo tudo. Preste atenção, meu irmão. Deus vê tudo que acontece comigo e contigo. Deus sabe tudo que ocorre, cada minuto, em cada segundo da minha vida, da tua vida, e Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, sabe o quê? Que aqueles que esperam em Deus jamais serão, aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais serão. Tu tem confiado em Deus? Pode levantar a calúnia que for contra você, podem falar o que for contra a tua casa, podem até por um momento sequer, pode parecer que o que eles fizeram surgiu efeito contra você, mas no tempo certo teu Deus se levantará contra a tua vida, ao teu favor. O teu Deus se levantará ao teu favor para julgar a tua causa. Jeremias deve ter achado que estava, eu amo essa palavra, irmãos. Jeremias deve ter achado que estava ali no poço. Talvez ele deve ter falado assim: rapaz, por que eu nasci? Eu estou na lama, no poço, porque eu tentei ajudar, eu tentei falar o que era bom. Preste atenção, nem sempre o simples fato de você estar querendo fazer o que é bom, estar ajudando alguém, isso vai fazer com que volte para você de maneira boa. Talvez você vai colher, sabe o que? Traição, palavras de afronta. Talvez você vai fazer muito por alguém e a pessoa vai te retribuir, sabe como? Com palavra de morte, palavra de maldição. É isso que vai acontecer, mas fica tranquilo, porque tem alguém no palácio do rei que Deus está preparando. Alguém que menos espera, alguém que Jeremias menos esperava. Um camarada está lá, um servo varrendo. Daqui a pouco Deus se levanta ele vai até o rei e fala assim: ó rei, aqui ó, varrendo, mais humilde do reinado, aqui ó, agiram errado contra Jeremias, não fizeram correto contra ele não. O que o rei fez? Pode tirar ele de dentro do poço. Aí eu encerro a mensagem falando, sabe o quê? Limparam ele, vem ele preso, tá ali. Aí o rei fala assim: você tem alguma palavra de Deus para minha vida? Eu falei: nossa, como isso é parecido na igreja. Tem alguma palavra para minha vida? Aí Jeremias falou assim: eu tenho, mas eu só falo se o rei prometer que não vai me matar. Olha isso, irmão. Porque ele tinha falado antes, tinha sido jogado no poço. O rei chama ele para o canto e falou assim:
te juro, pela minha alma, pelo Deus dos céus, que se eu não vou fazer, pode falar. Aí ele, pá, no rei. Ele fala assim, tem que ter arrependimento, meu irmão. Sem confissão, sem arrependimento, sem mudança de atitude, você não vai colher coisas novas. Porque o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que está falando, presta atenção. Você quer ver libertação na vida dos teus filhos? Você tem que mudar a tua atitude. Você quer ver restauração dentro da tua casa? Muda a tua atitude. Você quer entrar por portas que você nunca entrou na tua vida? Você tem que ter mudanças de atitude. Tem coisas que você precisa fazer. E quando não fizer, você vai ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos na mesma situação. E Deus falando, se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Você sabe qual foi o fim? Vou te falar. Que Deus nos livre de uma hora dessa. Não ouvir a voz de Deus, né? Porque quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu falei, Senhor, o que precisa acontecer dentro dessa casa para essa pessoa despertar? Parar de ficar chegando na igreja o culto é 6 horas, chega 7h50. O que precisa acontecer para essa pessoa buscar mais a Deus? Parar de ter certas atitudes. Orar mais, buscar mais. O que precisa acontecer? Tomara que não seja, que não aconteça igual aconteceu com o rei Ezequias. Sabe qual foi o final do rei Ezequias? Vou te dizer. O reino é invadido pelos inimigos. Sabe qual foi a última visão? Quem leu Bíblia sabe. Sabe qual foi a última visão do rei Ezequias? Por que a última visão? Porque depois dele ver isso, vazaram os olhos do rei, vazou os olhos dele. Ele viu todos os seus filhos serem degolados diante da tua presença. Um por um. Morre um filho. Morre outro filho. Depois que todos os filhos foram mortos, o rei fala assim, agora vaza os olhos dele. Essa é a última visão que ele vai ter. E aí foi cativo e cego. Aí sabe o que acontece depois que perdeu o filho? Os filhos, depois que perde tudo, o que ele fez? Quem lê o texto sabe. Aí ele vai clamar pela misericórdia de Deus. Quem está conseguindo entender? Porque a pergunta é, o que precisa acontecer para que eu venha despertar? O que é necessário Deus permitir para que eu venha me atentar? Peraí, eu não estou levando a minha vida cristã da maneira como eu deveria. Eu não estou tendo compromisso com Deus como eu deveria ter. Porque na verdade, conforme o início do texto que eu li, eu já fui um servo melhor. Eu já dediquei o melhor para Deus. Houve um tempo em que eu trabalhava na casa do Deus Todo-Poderoso. Houve um tempo que eu oferecia na minha finança o melhor e o primeiro para Deus. Eu nunca deixei de oferecer a Deus o melhor das minhas finanças. Houve um tempo que a coisa estava apertada, mas mesmo estando apertada, eu consegui adorar a Deus. Se coloca de pé. Eu não sei quanto tempo eu e você temos. Eu não sei quanto tempo você tem para resolver algo que Deus está falando para você. Resolve isso. Resolve isso. Hoje, Deus me deu uma graça muito grande. Muito grande. Algo que eu vim orando há um tempo. Alguém falou, pastor, eu quero falar com você. Aí eu fiquei até meio preocupado. Eu falei, aí veio, começou. Oramos juntos. Oramos. O concerto foi feito. Falei, glórias a Deus. Falei, nossa, parece até que eu tô. Falei, parece que eu tô me despedindo daqui. Não sei se é da terra ou é do lugar. Um monte de coisa que Deus está acertando e colocando no lugar. Quer ver? Deus faz isso, sabia disso? Sabia disso? Deus faz isso. Mas tem me negado no meu coração. Quando nós trazemos uma mensagem de conserto, é porque nós queremos ver você conquistando o que Deus tem preparado para a tua vida. Quando a gente fala assim, ó,
Conserta, acerta o que tem que acertar logo. Porque tem muita coisa boa de Deus para tua casa e para tua família. Quando Deus está usando Jeremias, Jeremias parece que é uma pessoa chata. É como se o teu pastor fosse chato. Olha, preste atenção, cuidado com isso, conserta isso, melhora isso, para com isso. Atenção nisso, é chato. Por quê? É como se Deus estivesse falando assim, tu não está entendendo que tem coisa retida. Você já é para estar em outro patamar. Tem coisa que tu já era para estar tomando posse há muito tempo. Mas tem que fazer consertos. E você está atrapalhando. Fala com Deus aí onde você está. Eu vou orar. Vou orar. Porque talvez Deus hoje está te dando a tua última oportunidade. Porque teve um dia que a mensagem de Jeremias foi a última. Depois disso, não adiantou. Porque quando chega o momento do juízo, você pode clamar por misericórdia. E não vai ter jeito. É o tempo em que Deus vai falar assim, ó. O tempo da misericórdia era até aqui. Até aqui eu fui deixando você agir assim. Tratar as coisas do reino de qualquer maneira. Mas agora não. Agora chegou o tempo. Peraí. O tempo do aperto. Talvez hoje Deus está falando, é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. Se alguém aqui nessa noite, eu sei que há. Porque Deus, a palavra dele nunca volta vazia. Que sabe que precisa melhorar, acertar algumas coisas. Já foi melhor na presença de Deus. Reconhece isso. Sabe que tem que melhorar. E você tem coragem? Está disposto? Sai do teu lugar e vem diante do altar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Nós vamos orar. E você vai falar com Deus aqui. Você vai falar assim, Deus, eu sei que eu tenho que melhorar. Houve um tempo que eu fazia as coisas com excelência para a tua casa. Houve um tempo que eu dedicava mais tempo. Houve um tempo que eu sacrificava mais. Houve um tempo que eu era mais sensível à tua presença. Hoje eu não consigo nem mais chorar na tua presença, meu Pai. Eu não consigo mais. E depois disso, parece que a minha vida está emaranhada. Porque a vida fica emaranhada. Fica emaranhada. É isso que acontece. Você vai perceber com o tempo que você, mesmo usando as melhores ferramentas e as melhores estratégias, você ainda não está conseguindo alcançar as vitórias que quer. Não consegue alcançar as vitórias que almeja. Você não consegue ver as mudanças que você precisa ver. Por quê? Porque ainda tem coisas que precisam ser feitas. É por isso que às vezes a cura não chega. Porque ainda tem coisa que precisa acertar. É por isso que ainda aquela porta não abriu ainda. Tem portas que ficam fechadas. Enquanto eu não acertar coisas que eu preciso acertar. Eu aprendi isso, eu não tenho vergonha de falar não. Eu aprendi isso com a minha vida. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu já falei para o povo aqui já. Quando eu falo para as pessoas que eu já fui dono de açougue, eu falo assim, que sério mesmo, pastor? É dono de açougue. Mas era o tempo que eu menos, era a época que eu tinha menos tempo para Deus. Deus me mostrava que eu tinha tudo para prosperar, mas Ele não permitia. Eu fechei um contrato na época com um camarada que fornecia comidas para escolas públicas. Lembra disso, Marcelo? Eu fechei um contrato com um cara. Ele comprava carne num lugar, picada. Aí eu falei assim, ó, e se eu fornecer para você um dia uma carne melhor? Ele falou assim, rapaz, vai ser difícil, hein? Eu falei, uma carne melhor, num preço melhor. Eu tinha a melhor carne, o melhor produto, o melhor preço. Forneci para ele. Ele falou, vamos fechar. Toda semana eu venho aqui e pego. Irmão, para vocês terem uma noção, eu tinha que pegar o boi, quantidade de traseiro de boi, peças inteiras, só para atender ele. Ou seja, era como se a minha venda triplicasse depois que eu fechei com ele. Mas mesmo assim, depois eu fechei a porta do açougue. Sabe por causa de quê? Eu vivia falando que tinha que trabalhar, não tinha tempo, Deus sabia de todas as coisas, que se Ele abriu aquela porta e tal, eu ficava falando isso. Aí Deus falou, eu estou te mostrando que eu posso te abençoar, mas você está me colocando em último lugar, né? Final, rei a porta, desmonta frigorífico, vende carne a R$3, lembra disso? Fica 3 meses comendo carne no açougue.
gente ameaçando de morte. Lembra que eu falei com a Marcela? Eu falei, Marcela, ora a Deus aí que tu vai ficar viúva. Que até granada falaram que vão jogar aqui dentro. Eu falo, Alex, como é que a gente vai sair na rua, varão? Estão ameaçando a gente de morte. Por quê? Porque eu não queria colocar Deus no primeiro lugar da minha vida. Até que eu entendi, eu aprendi. Fala com Deus. Fala com Deus, irmão. Confia nele. Confia nesse Deus. Fala, Senhor, eu estou percebendo que está difícil. Tem coisas que não aconteciam, que está acontecendo agora na minha vida. Tem uns emaranhados que está vindo, que eu estou percebendo que é só o Senhor que pode mudar isso. Mas eu também percebo, Senhor, que eu já fui um servo melhor. Eu já dediquei coisas ao Senhor. Ah, meu Pai, que só o Senhor sabe do sacrifício que era para fazer aquilo. Mas eu fazia porque eu amava o Senhor. O meu amor por Ti sempre foi grande, meu Pai. Mas tem coisas que estão acontecendo que eu permiti, que tem me atrapalhado de uns tempos para cá. Fala com Deus, seja sincero com Ele. Fala com Ele, fala, Senhor, eu preciso de Ti. Fala, Senhor, eu não quero esperar o pior acontecer. Eu não quero esperar eu chegar a tal ponto que mesmo que eu clame por graça e misericórdia, eu já estou numa situação tão difícil que não tem mais jeito, não. Não, eu quero não, Senhor. Eu quero tomar posse. Eu quero viver o melhor da Tua parte. Eu quero viver a plenitude, ó Deus, da adoração ao Teu nome, declarando, eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus que zela por mim. Eu tenho um Deus que me faz entrar por portas que eu nem conseguiria imaginar que eu iria entrar. Eu tenho um Deus vivo, que reina, poderoso. Ajuda, meu Deus. Senhor, me ajuda. Não me deixe ficar distraído, meu Pai. Não me importa o que o homem vai pensar. Não importa o que o homem vai dizer. O que me importa é o que o Senhor pensa de mim, ó Pai. Eu não quero saber se o homem vai me reprovar. Eu quero ser aprovado pelo céu. Aleluia. Eu quero que o Senhor olhe para mim e me veja um adorador, um servo, alguém dedicado, alguém que está disposto a te oferecer o melhor, sem se distrair com as coisas dessa terra, meu Pai. Senhor, eis aí os teus filhos ouviram a tua palavra. Eles ouviram a tua palavra e deram crédito, vieram diante do altar. Porque quando vem diante do altar, Senhor, e se derrama na tua presença e reconhece que precisa consertar, ó Deus amado, é porque realmente compreende que tem que mudar. Ah, Senhor, nós precisamos, eu preciso, ó Deus, eu preciso a cada dia ser um servo melhor. Eu preciso, Deus, eu reconheço que às vezes, ó Deus amado, é difícil, eu deixo o cansaço vencer. Eu deixo, meu Deus amado, os sonhos que eu tenho, os projetos pessoais sobressair sobre aquilo, ó Pai amado, que eu preciso dedicar a Ti. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom comigo, ó Pai. O Senhor tem me guardado, tem me livrado até o dia de hoje. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos erros e as nossas falhas. Não queremos, ó Pai, não queremos, ó Deus, levar uma vida em que possamos pensar e lembrar do dia que o Senhor nos advertiu e nós não demos ouvido à Tua voz. Queremos, ó Pai, como na cidade de Nínive, quando o profeta entregou a mensagem, o rei disse, todo mundo de pano de saco, todo mundo jejuando, vamos pregar arrependimento em todo lugar. Porque essa mensagem veio de Deus. É tempo de mudança, meu Pai. É tempo de mudança na nossa casa, na nossa vida. É tempo de mudança nos nossos filhos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa maneira de ver. É tempo de mudança, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus.